esse não é um trabalho como qualquer outro. Para que ele realmente surta efeito, a gente vai precisar se abrir para ele, né? Porque se a gente não se abrir para ele, que com certeza é uma abertura que não é tão fácil num primeiro momento, como é esse o nosso, né? Não é tão fácil, sabe? A gente se abrir para esses mistérios que a gente tem internamente. E são mistérios, né? Eu acho até que o estudo que a gente fez da visualização criativa, ele nos preparou até bem para a gente começar a fazer esse estudo, porque esse estudo da visualização criativa, ele foi muito simbólico, né? Nós trabalhamos muito com esses elementos simbólicos, com a questão da ritualística, né? Mas não uma ritualística como aquela que a gente imagina, assim, de fazer uma magia, não, não é bem aquilo. É uma ritualística de reunir elementos que façam sentido para esse nosso interior, né, para esse nosso lado interno, que a gente não costuma visitar muito. Mesmo a gente que possa estar aí fazendo terapia, ou seja lá o que for, a gente, mesmo assim, não tem entrado muito nesses mistérios que a gente tem internamente, né? Existem muitos elementos internos que eles estão aprisionados, eles estão calados, eles estão sem expressão, e é justamente isso que a autora traz, né. Esse conto, La Loba, ele é o primeiro, ele é o carro-chefe desse livro inteiro, né. Ela reuniu alguns contos que vão falar bem, assim, profundamente na figura feminina, tá. Então, todos esses contos que ela trouxe são contos que podem trabalhar uma parte de nós. Esse primeiro conto, que é o La Loba, tá, ele vai abrir esse caminho pra gente, tá, porque ele vai justamente trazer o maior significado de tudo isso, a essência de tudo isso, que é essa catadora de ossos, né, e que traz vida àquilo que já estava, não vamos dizer morto, mas já estava ali, abandonado, esquecido, né. Então ela traz vários elementos aí, nesse conto, que vão falar dessa parte nossa que a gente desconhece, a gente, na verdade, não tem muita ideia do que seja tudo isso dentro de nós, tá. Eh, mas existe, está dentro de nós. E o que seriam esses ossos dentro da gente, né? Muito provavelmente, nós vivemos muitas coisas na nossa vida, desde que a gente nasceu até agora, e nesse caminho até agora, né, nós tivemos caminhos que nos levaram à dor, a nos sentir oprimidas, a nos sentir caladas, rejeitadas, sem voz, enfim, aí vai uma lista enorme, né, de situações que nos fizeram ir para um lugar de nos calar e de não sermos quem nós viemos para ser. Então, essas experiências que a gente teve durante aí no decorrer da nossa vida, foram nos moldando e muitas vezes nos modificando, modificando a nossa verdadeira essência, aquilo que a gente realmente é, né. Quando a gente é criança, muitas vezes a gente pode se lembrar de momentos em que nós éramos super, assim, abertos, autênticos, e alguém nos calou de alguma forma, e a gente se retraiu e nunca mais aquela nossa parte se manifestou. E pode ser qualquer coisa dentro de nós, né. Então, esses são os ossos, aquilo que ficou reprimido, aquilo que ficou calado, né, que ficou esquecido, e ficou naquele lugar, naquele deserto, tá. Então, ela vai trazendo esses elementos que vão sendo muito importantes para que a gente entenda por que que esse conto ele está aqui na abertura, né. Por quê? Porque no decorrer do livro inteiro, que nós vamos ver vários contos, nós vamos estar fazendo esse trabalho da Laloba. Nós vamos estar recolhendo ossos, ossos aqui, num outro conto a gente vai recolher ossos ali, ossos diferentes que estão ali, e por aí vai, né. E esse é um trabalho interno de cada uma de nós, que a gente necessariamente não precisa dividir aqui no grupo, tá, não precisamos fazer isso, mas se a gente quiser fazer isso, todas nós estamos aqui num total acolhimento, vai de cada pessoa, de cada loba, né, que está aqui.
de sentir se vai ou não compartilhar, tá? Mas só o fato de participar e de fazer o seu trabalho interno aí, cada uma de nós, na sua forma particular, esse trabalho já estará sendo feito, tá? Então, é o que ela fala, né, dos contos, a autora, que os contos por si só, eles já fazem o trabalho. Esses contos, quando a gente ouve com a alma aberta, abertos ao que vier e nos dando essa chance de descobrir esses ossos que estão aí perdidos dentro de nós, de alguma forma, algo estará sendo tocado dentro de nós. Tá? Então, é o fato da gente confiar nesse processo. Então, a gente vai confiar, sabe? Sem exigir que a gente tenha a gente vai ter agora algo muito claro que vai acontecer na nossa frente. Nem sempre a gente vai ter essa clareza, tá? A gente pode ter sensações, né? A gente pode ter sensações no corpo, aqui no coração, podem vir ideias, lembranças, enfim, para cada uma de nós pode acontecer de uma forma diferente. Então, esse já é o começo do trabalho, tá? E essa é a proposta desse primeiro conto. É levar a gente a conhecer a La Loba, que é essa catadora de ossos. Porque ela é essa loba que está dentro de nós, né? E aí vocês vão se lembrar que lá no conto fala de uma mulher bem assim primitiva mesmo, bem assim genuína, né? Não se fala ali de uma mulher, essa que a gente conhece aqui, que a gente vê linda e maravilhosa. Não, ali a gente fala de uma mulher bem primitiva, bem da essência mesmo, sabe? Bem ali de dentro. É aquela mulher que a gente não vê, mas que ela está dentro de nós. Então, quem é a mulher lobo? Quem é a La Loba, né? La Loba habita no deserto. Sua missão é simples, porém profundamente simbólica. Tudo que for falado nesses contos, e nesse em especial, é simbólico. Por que que a gente fala tanto em simbólico, né? Em algo que é simbólico? Porque tudo que é simbólico conversa com esse algo que está lá dentro de nós. Esses elementos que estão dentro de nós e que estão se manifestando de alguma forma no nosso dia a dia, que estão nos influenciando o tempo todo, que estão lá no nosso inconsciente, tá? Então, quando a gente fala, olha, você está simbolizando essa dor, o que que a gente está dizendo? Olha, você está entrando em contato com essa dor, fazendo uma ponte com esse símbolo. Esse símbolo faz a ponte para que a gente chegue lá, naquela dor. Então, a gente não vai chegar naquela dor com processos racionais. A gente vai chegar naquela dor com os símbolos. E a loba, ela é esse símbolo. Então, ela é a ponte que nos leva para lá e que traz informações para cá, para que a gente possa elaborar, tá? Então, ela é profundamente simbólica, apesar de ser muito simples, né? Ela faz o trabalho de recolher ossos esquecidos. Então, vamos lembrar que ossos, tá? Tem a ver com as nossas questões, os conteúdos internos que estão ali esquecidos, mal elaborados, não vistos, enfim, a dor, as dores, tá? Montar novamente o esqueleto, ou seja, reorganizar tudo, transformar esses ossos num ser de novo, organizado e inteiro, tá? Cantar, eu vou falar mais adiante sobre esse cantar, devolver a vida. Então, esse é o processo da La Loba. Essa é a rotina dessa La Loba, tá? Ela representa a parte da alma que nunca abandona aquilo que possui o valor especial, essencial. Então, dentro de nós, tudo aquilo que tem um valor essencial nunca vai morrer, não vai morrer. Se a gente parar para pensar no deserto, nós vamos lembrar que ali no deserto ficam o quê? Carcaças de animais mortos, plantas secas, fica tudo ali. Os ossos, eles estão no deserto. Então, o simbolismo dos ossos. Os ossos representam aquilo que existe de mais permanente em nós. Então, ossos, nós podemos perder tudo. Quando a gente morre, o que que fica? Os ossos, não é isso? Os ossos, eles demoram para se desintegrar.
Então, por isso que ela usou esse simbolismo dos ossos, né? Porque, apesar de já quase não existir mais, os ossos ainda estão ali. Eles existem. Então, os ossos representam aquilo que existe de mais permanente em nós. Mesmo quando perdemos a esperança, nos fragmentamos, adoecemos emocionalmente, esquecemos quem somos. A essência permanece preservada. Então, os ossos esperam apenas para serem reencontrados, que esse é o caminho. Esse é o trabalho que o conto ele nos dá como proposta, né? Porque quem é essa Laloba? Essa Laloba é a mulher selvagem que está dentro de nós. É ela que vai fazer a escavação, é ela que vai nesse deserto. E como ela vai nesse deserto? Agora, nós aqui, conscientemente, estamos fazendo esse trabalho. Porque nós não estamos querendo nos aventurar a fazer com essa consciência e com essa racionalidade esse trabalho, que nós não vamos encontrar. Nós vamos fazer isso com a Laloba. A Laloba é uma ponte que a gente vai usar para a gente realmente chegar nesse lugar, nesse deserto. Então, esse deserto é ali que a gente vai encontrar os ossos, que são os nossos conteúdos fragilizados e que foram esquecidos, não vistos, tá? O deserto, então, é uma representação do deserto interior, tá? Então, tudo isso que ela está usando é simbolismo para falar da gente mesmo. Ela usa elementos da natureza que a gente conhece para nos levar para esse lugar interno, tá? O deserto é o deserto interior. O deserto simboliza períodos de solidão, vazio, sofrimento, transição, busca de sentido. Curiosamente, é justamente nesse lugar que La Loba encontra os ossos. A transformação começa onde tudo parecia perdido. Então, dentro desse cenário, nada está perdido. As coisas parecem estar perdidas, mas na verdade elas não estão perdidas. Então, aquela nossa essência, talvez uma essência que a gente nem conheça de nós mesmos, está lá. Como será que essa essência nossa, que está perdida ali dentro, que está escondida, como será que essa essência se manifesta aqui no mundo? Porque, de certa forma, ela está calada, não é? Mas como funciona isso? Na verdade, sabe aquele lugar que a gente quer esconder, mas que, por estar tão abandonado lá, começa a vir o odor? Mesmo que a gente não olhe para ele nunca, a gente começa a sentir o odor. É mais ou menos assim que funciona esses conteúdos do nosso inconsciente, essas nossas partes que a gente muitas vezes não aceita, ou que não aceitaram e nos ensinaram a não aceitar também, porque eram partes que a gente não deveria manifestar para o mundo. Só que essas partes nossas não estão, elas estão esquecidas por nós, mas elas não estão mortas. Então, elas exalam um odor. E é assim que a gente vai sendo influenciado por essas partes nossas, de uma forma ou de outra. E aí isso acaba se manifestando de que forma? Em doenças, né? Em depressão, em ansiedade, em críticas ao outro, críticas a nós mesmos, baixa autoestima, uma série de situações que a gente vê acontecendo aqui na consciência. Então, é uma ilusão a gente achar que todo esse conteúdo, todos esses ossos, eles estão apenas esquecidos e eles não fazem nada. Porque eles fazem, eles estão aí, eles fazem parte de nós. Eles querem se manifestar, eles querem vir para a vida. E o que a loba faz? Ela canta para trazer de volta a vida. Olha só como tudo isso é muito, muito simbólico e também muito arquetípico também, né? Então, aqui, reunindo os ossos, que é a próxima parte, né? Na perspectiva terapêutica junguiana, reunir os ossos significa recordar a própria história, acolher emoções esquecidas, integrar fragmentos da personalidade, partes nossas, que a gente não ousa mostrar.
E quando a gente fala em integrar, a gente não está falando aqui, como a autora mesmo diz, né? Ela deixou bem claro isso, que não é aquela mulher selvagem, não é aquela mulher que sai chutando o pau da barraca, que é grosseira, que não se preocupa com nada. Não é isso. É integrar as nossas partes. O que é integrar? É lidar com elas. Como essa parte minha pode ser manifestada nesse mundo aqui que eu vivo. Porque eu não posso sair por aí ignorando que existe um mundo, um mundo externo, né? Esse mundo de relação. Eu não posso sair daqui, achando que só existe eu. Mas eu também não posso me esquecer. Como que eu faço para não me esquecer e também para respeitar o mundo? Respeitar o próximo, aqueles que convivem junto comigo. É justamente esse trabalho da integração. É como eu vou poder me manifestar nesse mundo sendo ecológica, né? Com essa ecologia. Respeito a quem me rodeia, respeito ao local onde eu vivo, né? De certa forma que eu possa ser quem eu sou, sem me calar, tá? Então, como fazemos isso? Essa é uma outra parte. A primeira parte que a gente vai fazer aqui é reconhecer os aspectos rejeitados do self. Essa é a primeira parte, porque não dá para a gente já querer integrar algo se aqui a gente nem conhece. Como eu integro algo que eu não sei? Primeiro eu preciso fazer igual essa imagem. Eu preciso pôr os ossos à minha frente e ver como eu monto esse esqueleto para que ele fique novamente ali, um esqueleto de algo real, né? O ser, para que ele possa vir à vida novamente. Porque em muitos aspectos nós estamos muito fragmentadas, né? Isso é uma realidade, estamos muito fragmentados. Então, é realmente, esses ossos nossos, eles estão até espalhados. Nós vamos precisar pegar todos, organizá-los, para que a gente possa entender o que é esse algo dentro de nós, tá? Então, não é uma tarefa fácil, porque já começa com a dificuldade do reconhecimento, coisa que a gente não faz naturalmente, a gente não faz isso. A gente só vive, vai levando a vida e é fechado para esse mundo interno, né? O canto. Depois que os ossos estão completos, La Loba canta. Então, o canto representa a palavra, o símbolo, o mito, a imaginação, a criatividade. Esse canto pode representar a linguagem simbólica que desperta aquilo que estava adormecido. Lembra que o canto é que vai trazer a vida de volta, né? É, o canto, ele é usado de forma muito interessante, porque se a gente for pesquisar nas civilizações antigas, os xamãs, os hindus antigos, enfim, toda espécie de civilização que fazia ritualísticas, eles cantavam. Existe um canto, até na igreja católica existe muito canto. E o canto é uma das primeiras expressões que ocorreram. Na verdade, o canto vem antes da escrita. Antes de se escrever, vem o canto. Porque o canto, ele traz a sonoridade, né? A sonoridade, a nota musical, né? Ele traz essa informação. E quando a gente fala do canto, a gente também está falando do sopro, né? Aqui na imagem a gente pode ver a moça cantando e saindo algo da boca dela, né? É o sopro que traz a vida, né? Então, o canto ele tem essa ideia simbólica, né? De justamente trazer a vida, né? Então, aqui é como se fosse uma ritualística mesmo, sabe? E algo muito simbólico, né? Os mantras, por exemplo, eles são cantos, cantos que eles trazem algo energético, eles nos ligam a algo maior que transcende a simples palavra, né? Então, o entoar, ele traz algo que é primitivo. O xamanismo, por exemplo, eu vou falar, não é religião, mas eu vou falar que é a filosofia ou religião mais antiga do planeta. E desde então eles sempre cantaram, né? Então o canto ele está nesse lugar, tá? Então olha só como
tudo foi montado de uma forma, nesse conto, a nos levar para essa mulher e para o que ela faz. Não dá para a gente falar sobre isso de forma, como, assim, racional. Porque se você ler de forma racional, vai parecer até meio sem sentido, não é? Mas quando a gente ouve essa história de forma simbólica e permite que ela entre no nosso interno e que ela faça o seu trabalho, quando a gente diz para a gente mesmo, eu vou fazer um trabalho agora, não sei o que eu vou encontrar, mas eu estou me abrindo a porta agora, a minha porta interna, e deixa que aquilo faça o efeito, esse simbolismo vai fazer essa ponte. E aí a gente pode ter esse retorno, né? Esse retorno aqui, para nossa consciência, tá? O poder dos contos. Por que os contos curam? Os contos ultrapassam a razão. Eles falam diretamente ao inconsciente, aos arquétipos, que é onde a gente está muito realmente influenciados, né? Estamos muito influenciados, às emoções, às imagens interiores. Por isso, muitas vezes, alcançam regiões da psique onde explicações racionais não chegam. Então, por isso, nós vamos usar o conto. O conto como medicina. Histórias como remédios, é o que ela diz, essas histórias, elas são verdadeiros remédios, né? Clarissa afirma que as histórias são medicina para a alma. Elas restauram a esperança, despertam forças esquecidas, reorganizam experiências caóticas, ampliam o sentido da existência. Cada narrativa alimenta uma parte esquecida da psique. Então, dentro desse livro, ela vai colocar diversas narrativas e cada uma delas vai alimentar uma área da nossa psique, uma dessas áreas esquecidas, né? Então, por que que a gente chama de o conto como medicina? Porque, na verdade, as doenças, elas também começam dentro de nós, né? Elas começam no nosso emocional, na nossa psique. Então, as histórias, se a gente souber usar de forma correta, terapêutica, a gente consegue ter grandes progressos com isso, né? Com essa prática que é muito sensível e simbólica, e que pode nos levar para um lugar que a gente não iria de outra forma. A La Loba, sob a ótica da psicologia analítica. Então, os ossos, eles representam o núcleo essencial do self é a alma, né? Dentro da terapia junguiana, o self é a alma. Todos esses conteúdos que estão reprimidos, eles fazem parte da nossa alma, eles precisam ser manifestados, eles precisam existir, porque são partes nossas, e se essas partes não existirem para nós, nós não vamos conseguir estar completos, integrados com a gente mesmo. La Loba manifesta o arquétipo da grande mãe em seu aspecto restaurador. Então, ela está ali como grande mãe, né? O que que é a mãe? A mãe, ela gera, ela dá vida, não é? É o que faz a La Loba, ela dá a vida, ela traz de volta, ela reúne todos esses ossos e ela canta para que elas voltem à vida. Então, ela está aqui representando esse arquétipo da grande mãe restauradora, né? O canto simboliza a função transcendente que promove o diálogo entre o consciente e o inconsciente. Então, esse canto, nós estamos cantando para, para esses ossos, né? E aí, a gente vai fazer essa ponte, vai trazendo a vida e vai trazendo isso para o consciente. A cura não elimina a dor, ela transforma a sua relação com ela. Então, é aquilo que eu falei lá, mais no começo, né? Nós não vamos simplesmente eliminar as nossas dores, porque as nossas dores fazem parte da nossa história. Aquilo que nos aconteceu, aquilo que nos impactou um dia e que deixou as suas marcas, faz parte da nossa história. A gente precisa lidar melhor com esses conteúdos. A gente não precisa mais esconder esses conteúdos. A gente pode olhar para eles. A gente pode permitir que eles existam, que eles sejam, e que eles tragam a sua força para nós.
às vezes, uma coisa que foi muito impactante, algo que trouxe muita dor, integrado na nossa no nosso ego aqui, na nossa psique, integrado de forma que consciente, pode representar uma grande força, né. Então, esse é o objetivo, da gente realmente saber conhecer quem realmente a gente é, né. Então a reflexão final, mesmo quando tudo parece perdido, os ossos permanecem. Então, nós nunca vamos simplesmente deixar de ser quem somos. Existe um lugar dentro de nós que sempre vai guardar toda a nossa essência. Basta então que a gente procure, né. O trabalho terapêutico consiste em encontrar os ossos, reunir o que foi disperso, ouvir o canto da alma. Qual será que é o canto da alma, né? Num trabalho que a gente esteja fazendo, a gente com a gente mesmo. Às vezes é um choro, às vezes é um choro, às vezes é o chorar, o deixar as lágrimas rolarem, né. Às vezes é cantar mesmo, uma música que a gente goste, às vezes é uma conversa que a gente tem com a gente mesmo, às vezes é um desenho que a gente faz, um poema que a gente escreve ou um texto que a gente escreve. Então, tudo que a gente usa para expressar essa dor é o cantar sobre os ossos, né. Permitir que a vida volte a florescer. É reconhecer os ossos e integrar. E o texto, o conto, ele é muito bonito, né, porque ele traz todo um processo muito sensível e mostra no final a reconstrução, aquela mulher correndo lá na pradaria, né. Então ele traz algo muito bonito para nós.